Vamos lá. O jornal O Globo disseminou uma mentira aí de um de seus parceiros envolvendo a NASA. Vamos entender como o jornalismo científico no Brasil é ruim? Pelo jeito, os caras envolveram até o Stephen Hawking, cara. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com Dom Pedro Zambada. Salve, salve, meu nobre. Quer dizer, então, que aí não rolou, não apuraram direito? O que aconteceu? De repente está o nome do Stephen Hawking e a NASA aí envolvida numa mentira, numa fake news, é isso mesmo? Uma fake news completa, Salmazo. E o que eu acho bizarro, aqui eu vou fazer propaganda do Drops, como eu tô fazendo na maioria dos cortes, mas até falando do meu site especificamente. Olha que vergonha, Salmazo. Saiu no Globo, foi uma das notícias mais lidas na semana passada e muita gente compartilhou nessa notícia. Nossa, a NASA comprova que a teoria do fim do mundo e das mudanças climáticas do Stephen Hawking é verdadeira. E, cara, nem o jornalismo, assim, das grandes redações. Quem corrigiu essa informação aqui no Brasil foi a Patrícia Gnipper, que tá no chat do Meteoro agora, que ela é coordenadora editorial do meu site, que é o Drops de Jogos. Ela é uma jornalista especialista em ciência. Ela foi chefe de redação do Canaltech, que é um dos maiores sites, chegou a ser o maior site de tecnologia do Brasil, e ela cobre muito bem ciência. E eu pautei ela a respeito disso, porque eu sou um cara que cobre tech, que cobre games, que cobre tecnologia, inovação, inteligência artificial, mas eu não sou um cara tão por dentro, eu fiquei um pouco por dentro na época da pandemia na ciência. E a Paty não, a Paty é uma especialista que lê papers, que acompanha, que acabou se especializando até por conta do Carl Sagan agora, que está completando, o aniversário dele é de 90 anos, começa, na verdade, no dia de amanhã. Mas basicamente a Paty desmontou essa matéria do Globo. E aí eu vou explicar para vocês. A mentira não é exatamente da Globo, mas é dos veículos parceiros dele. Olha essa nota aqui, Salmazo, abre a matéria do Globo que eu deixei separado. Olha só. NASA endossa a teoria de Stephen Hawking, que associa o fim do mundo a mudanças climáticas. Entenda. Cientista afirma que o evento estaria relacionado a um aumento desmedido no consumo de energia. A matéria não é do Globo. Mas aí entra a responsabilidade jornalística dos grandes veículos, tá, gente? O Globo, atualmente, é o maior jornal do Brasil. Ele ultrapassou a Folha de São Paulo, ele é o jornal mais lido, ele faz parte do Grupo Globo, que é o maior grupo de comunicação do Brasil, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E aí, como todo grande veículo, eles têm parceiros. Olha quem assina essa nota, Salmazo. Esse El Tiempo, que é um jornal de Bogotá, na Colômbia. Esse El Tiempo é um jornal antigo, depois eu vou falar para vocês a data de onde é esse jornal, mas desde 2010 ele está enfrentando uma degradação completa no conteúdo. Ele está agindo como se fosse aqueles tabloides ingleses, tipo The Sun, aqueles tabloides que forçam na chamada do título, e aí quando você vai investigar os detalhes da matéria, você vê que o negócio não se sustenta. Eu só vi 2 matérias realmente desmontando essa nota do Globo que se espalhou. Nos internacionais, a Newsweek fez uma matéria muito boa e a Paty fez aqui no Brasil uma desmontando. Então a Patrícia leu os papers, pesquisou no site da NASA e aí ela escreveu um texto gigantesco lá no Drops de Jogos, que a gente está com uma editoria nova de ciência que ela está editando e pautando. E ela escreveu o seguinte: NASA confirma, a imprensa brasileira desistiu do jornalismo. Uau. Grave, checagem de fatos, checagem de informações parece ser um artigo de luxo nas redações. Eu vou começar aqui a ler a notícia dela. NASA confirma a teoria de Stephen Hawking sobre o fim do mundo. Parece grave? Não. E é. Contudo, a gravidade aqui está no fato de que essa manchete, esse título, vinculada na imprensa tradicional, não passa de sensacionalismo barato. Para falar a verdade, a informação é falsa mesmo. E esse episódio de lamentável escancara, mais uma vez, a crise no jornalismo, dos tempos modernos, que não cumpre mais o seu papel fundamental, informar com a verdade. Se você viu essa notícia e caiu nessa lorota, é isso, sentimos informar, mas você foi enganado. Justo você que, para não cair em fake news, verifique em algum site ou jornal grande que publicou aquela mesma informação, pois, obviamente, os jornalistas dali
fizeram o básico e validaram os supostos fatos antes de qualquer coisa. Só que não. A NASA não confirmou coisa alguma. O Hawking não elaborou nenhuma teoria e sua declaração não foi sobre o fim do mundo. Ele fez projeções sobre a extinção da humanidade, o que é bem diferente do ponto de vista científico. Aí a Paty vai para o que a gente coloca tecnicamente no jornalismo, que é o lead. Quem, como, onde, o que aconteceu aqui para a notícia ser falsa. As perguntas destacadas acima são pedra fundamental do lead jornalístico, compondo a primeira parte de um artigo, que justamente deve responder essas questões. Para tal, naturalmente o jornalista deve buscar essas respostas no processo de apuração da notícia, quando as informações são verificadas e validadas ou refutadas. Bem, eu fiz isso quando eu bati o olho no título. NASA confirma o fim do mundo de Stephen Hawking. Entenda, notícia publicada pelo Globo. Vale frisar que aquele título acabou sendo alterado. NASA endossa a teoria de Stephen Hawking, que associa o fim do mundo a mudanças climáticas. Entenda, conforme mostramos na imagem abaixo. Então ela mostra que teve uma atualização na mesma notícia. O mais revoltante nessa história é que foi relativamente rápida a apuração de informações suficiente para que eu definisse essa notícia como sendo mais um clickbait sensacionalista usando o nome da NASA. E qualquer jornalista com um mínimo de senso de responsabilidade seria capaz de fazer o mesmo, bastando ter habilidades medianas de pesquisa ou mesmo medíocres, se você pensar em um profissional suficientemente gabaritado para trabalhar no Grupo Globo, penso eu. Vamos avançar um pouco mais no tempo. Se a NASA confirma, vamos confirmar essas informações na NASA. Já que o texto afirma que recentemente a NASA confirmou a teoria, sem revelar nenhum dado ou fonte que comprove tal informação, a única opção era arregaçar as mangas e pesquisar sobre. É bastante coerente pensar que, se a NASA admitisse concordar com uma teoria sobre o fim do mundo, e ainda por cima tendo o gênio como Stephen Hawking como autor, a própria agência espacial seria a primeira interessada em ser a fonte dessa informação bombástica. E com certeza esse comunicado estaria listado no feed de notícias da NASA. Bem, eu vasculhei a listagem. Eu não encontrei nada que fizesse sentido à primeira vista. Então eu pesquisei pelo nome do cientista falecido em 2018. Entre as 4 páginas de resultado, novamente, não havia nenhum conteúdo com Hawking teorizando com o fim do mundo, tampouco com a NASA concordando com isso. A última cartada seria procurar por outro nome citado na notícia do Globo, Pete Worden, ex-diretor do Centro de Pesquisas Ames da NASA e diretor executivo do Breakthrough Starshot, projeto integrante da Breakthrough Initiatives, que tem entre seus fundadores justamente ele e Stephen Hawking. Bom, guarda essa informação enquanto a gente vai continuar a pesquisa no site da NASA. Agora sim, ao pesquisar o nome de Pete Worden, começa a fazer sentido a confusão entre aspas da reportagem. Confusão entre aspas, se dermos o benefício da dúvida de que teria sido mesmo uma atrapalhada homérica e não uma mentira na cara de pau. É que o 4º e o 5º item da lista chamam a atenção, já que o texto do Globo justamente menciona esse bololó, a busca por outros planetas habitáveis pelo universo. Agora vamos matar a charada. Abrindo 2 links citados lá pela matéria da própria Paty, nos deparamos com informações sobre palestras ministradas por Worden na OCS Seminars, eventos anuais promovidos pela Ames Research Center há alguns anos atrás. E é na descrição de uma dessas palestras que está a origem da notícia falsa disseminada pelo Globo. Eu vou resumir para você, Salmazo. Esse cara trabalhou na NASA. Isso não é uma declaração da NASA. Olha o tamanho da irresponsabilidade das pessoas. O jornalismo científico no Brasil, ele pegou o que há de pior. E aqui eu vou ser muito contundente na crítica. A revista Super Interessante foi muito importante para a imprensa brasileira nos anos 2000, para a disseminação da ciência. Muita gente que não gostava de conhecimento científico passou a se informar através da Super.
Só que de uns anos para cá, virou sensacionalismo barato a revista e ela largou de vez a questão do rigor científico, que é o que a Patrícia está fazendo nesse artigo. Uhum. Não é a NASA que falou, assim, eu trabalhei na revista Exame, eu sou a editora Abril agora. A editora Abril diz que o Globo mentiu. Começa a virar, a gente tá falando agora antes de começar o corte, papo de maluco. Papo de louco. É louco, é basicamente isso que o Globo fez. Pelo fato dessa página estar dentro do site da NASA, a reportagem foi, no mínimo, extremamente infeliz. E eu vou falar uma coisa, estão citando o BuzzFeed. Nem o BuzzFeed faria isso, tá, queridos? O BuzzFeed já teve mais critério. Infeliz ao pegar o resumo de uma palestra ministrada por um ex-funcionário e transformar isso numa confirmação da agência espacial a tais ideias sobre a extinção da humanidade. Ideias essas condizentes com o que Stephen Hawking realmente pensava e chegou a falar sobre com a imprensa em 2017, estando bastante alinhado aos argumentos e previsões do seu colega Warden. Então é isso, a Paty fez um artigo gigantesco, inclusive ela mapeou os veículos que repercutiram o Globo, porque o jornalismo brasileiro virou essa palhaçada que um repercute o outro e ninguém checa a origem das informações. Eu escrevi um artigo em cima dessa lambança toda, que tem esse título aqui, é o segundo link do Drops. O Globo publica fake news de veículo parceiro sobre Stephen Hawking e a NASA e mantém o erro no ar. O erro tá no ar até agora, tá, gente? 29 de outubro tá publicado, tem uma atualização pequena e tá no ar. E aí eu escrevi o seguinte: no dia 29 de outubro de 2024, o jornal Globo, o maior em circulação no país, ultrapassou a toda poderosa Folha de São Paulo na pandemia, publicou uma fake news, uma mentira de um tabloide sensacionalista chamado El Tiempo, com o seguinte título: NASA endossa teoria de Stephen Hawking e associa ao fim do mundo e a mudanças climáticas. El Tiempo é um periódico que existe desde 1911 na Colômbia, é o jornal de maior circulação local, mas desde 2010 está enfrentando uma degradação completa do seu conteúdo em busca de mais acessos. Eu relembro todo o artigo da Paty, eu concluo o artigo dizendo o seguinte: em nome da honestidade intelectual, é fundamental dizer, a fake news não é exatamente do Globo, e sim de um tabloide sensacionalista. No entanto, e a Folha, inclusive, tem um cuidado que o Globo não tem, a Folha editorializa geralmente os conteúdos que eles publicam. No entanto, ao republicar veículos parceiros, o jornal de maior circulação no Brasil precisa ter um cuidado editorial, ainda mais pelo alcance que o Grupo Globo tem no Brasil e no mundo. Olha quem replicou. Exame, IG Último Segundo e Aventuras na História embarcaram nessa cascata que está dando bastante audiência em termos de otimização de busca. O famoso CEO, um dos poucos veículos que publicou um desmentido sobre essa notícia, foi o Tecmundo, que é um site de tecnologia, citando o Drops de Jogos. Embora não seja o autor primário do material, o Globo acabou mentindo para os seus leitores. E aí eu encerro com o último link aqui, o Tecmundo, ele faz ainda um clickbait no título, né? O físico Stephen Hawking realmente previu o fim do mundo? Primeiro que eles nos acreditam, eu agradeço muito o Tecmundo, que tem um alcance gigantesco por dizer isso. E aí eles colocam aqui, primeiro, Hawking não fez nenhuma previsão do futuro, mas com base na história do consumo de recursos naturais da humanidade, o cientista teoriza que as mudanças climáticas podem causar consequências irreparáveis que exterminariam seres humanos. Ou seja, o famoso divulgador científico não previu exatamente que o mundo acabaria. Na verdade, ele apresentou sua teoria como um alerta do que pode acontecer com a Terra. E aí também o texto do Tecmundo também conclui: a origem da informação que gerou mal-entendido se trata de um resumo de uma palestra de um ex-diretor da NASA e ex-diretor da Breakthrough Starshot, Peter Warden. Ou seja, a NASA não confirmou nenhuma informação. E o Globo mantém isso no ar, Salmazo. Putz, cara, me diga, Pedro, assim, ó, a gente aprendeu aqui eu aprendi aqui no Meteoro a estar junto com jornalistas, né, do teu gabarito, do gabarito de Sofia Labanca, e me diga, qual que é o principal risco
dessa falta de critério jornalístico, assim, na hora da repercussão de notícias, e qual que é a principal consequência desse tipo de desinformação, caso o veículo realmente perceba que fez isso e tudo mais. Precisa judicializar para que se pare essa disseminação de informação não tão rigorosamente apurada? Como é que funciona? Salmazo, eu fui processado 7 vezes na justiça, tá? Isso não é segredo para ninguém. Eu falo publicamente a respeito disso. Judicializar não adianta nada. A justiça não dá conta dos processos. E eles não vão processar por conta... A NASA não vai processar o Globo. Vai ficar um vexame na reputação do jornal, mas o meu medo é o seguinte, meu caro. Se a gente faz as nossas pautas, e aqui eu não sou hipócrita para dizer, aqui no Meteoro a gente está fazendo esse plantão, porque o Meteoro também precisa de audiência. Ninguém está negando que a gente faz coisas por audiência. Mas a questão de você fazer as coisas sem critério jornalístico, sem fidelidade à verdade, ou no mínimo a cautela de corrigir as informações quando você erra. Você errou, vai lá e acerta o que tá errado. Uhum. Pode ser que, eventualmente, há prejuízo da audiência, mas você precisa se corrigir. O grande problema é o seguinte, Salmazo, as redações estão sendo reduzidas. Está acontecendo demissões em massa, acho que desde muito antes de eu entrar no mercado de jornalismo, as redações estão cada vez menores. E agora nós temos o profissional redator sendo substituído pela inteligência artificial. Uhum. Essa mentira do Globo, com as IAs operando e as IAs operando em busca de mais audiência, a gente vai ver mentiras como essa em escala industrial. E a gente vai ver também o emburrecimento da população. Porque essa crítica que eu estou fazendo ao Globo, eu já critiquei a Globo de muitos jeitos, mas eu não estou fazendo uma crítica ideológica agora. Eu estou dizendo tecnicamente que eles estão errados. É um vexame, é uma vergonha isso. É uma vergonha, é uma falta de critério. Isso estava, repito, na homepage do jornal mais lido desse país, em primeiro lugar entre as notícias mais lidas. E não teve um editor que olhou a concorrência e acertou essa informação. Porque os caras vão se preocupar, sabe com o quê, Salmazo? Com queda do dólar. Uhum. Eles vão se preocupar com o governo da vez que paga as contas deles. Eles não vão se preocupar com ciência. E aí depois morre gente numa pandemia, morre 1 milhão de pessoas numa pandemia, porque não foram 700 mil. Não foram 700 mil. As pessoas esquecem das doenças correlatas. E aí o pessoal só culpa o Bolsonaro. As fake news nasceram na grande imprensa. Não foi o bolsonarismo que inventou. O bolsonarismo aperfeiçoou o método. Mas isso que a gente está criticando aqui é uma falha muito anterior à polarização ou hiperpolitização que a gente vê da mídia nos últimos tempos. E não é culpa de ideologia dessa vez, gente. O Globo errou estruturalmente essa informação. Faltou, quem sabe, o ChatGPT passar por ali? Cara, não, o ChatGPT vai piorar as coisas. Sim, não, o ChatGPT vai piorar. Falta alguém para escrever, precisa de gente escrevendo. Justamente, tô dizendo... Inteligência artificial não vai solucionar isso, gente. Justamente, tô dizendo isso justamente por isso, porque começam a colocar, né, a inteligência artificial para editar tudo, para fazer tudo, muda suas palavras para aquelas palavras, justamente o SEO ali, né, para que, né, dê mais repercussão. Enfim, no fim das contas, rigor jornalístico, a gente não vê por aqui, né? Aqui a gente vê, né? Não vê por lá. Tamo junto, estive aqui com o Dom Pedro Zambarda. Quem quiser saber mais sobre o trampo dele, dá uma olhada lá em @PedroSólidos e não esqueça do Drops de Jogos. Falou? Tamo junto. Aqui também chega lá. Em Oguahiro, se inscreva lá, porque a gente quer ver esse cara vestido de Yoshi, bicho. Agora eu quero ver.